Irmãos, sejam bem-vindos à nossa terceira semana do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Estamos vendo o contexto geral do livro, né, introdução do livro do Apocalipse, e a mensagem que ele teve para a igreja no primeiro século e a mensagem que ele tem também para nós hoje, né. Nós terminamos a aula anterior falando sobre o destinatário do livro, né? E como o próprio texto diz aqui, em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, João às 7 igrejas que estão na região da Ásia, né? Que era uma região ali costeira da Ásia Menor. Né? Então, há 7 igrejas. O número 7 é o número da divindade, é o número perfeito, é o número completo, né? Então, embora teve uma mensagem específica a cada igreja, o número 7 ficou muito claro que seria também a mensagem do livro para toda a igreja. E, aliás, toda a igreja estaria envolvida no drama a qual o livro passaria a revelar. Vimos também que o livro, falar em revelar, nós vimos também que o livro, o Apocalipse, é uma revelação, né? É uma revelação de Deus, através que Jesus Cristo, através do seu anjo, passou para o seu servo João e o encarregou de transmitir à igreja do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, né? A localização dessas igrejas era muito interessante isso aí, né? Porque foi dessa região que, anos à frente, o Império Romano iria começar a propagar a sua religião, né? Seria exatamente dessa área aqui onde está localizada essas igrejas, né? Inclusive, foi uma dessas cidades, igrejas, que foi dito que nela estava o trono de Satanás, né? Porque exatamente uma das cidades, eu não lembro agora qual, nós podemos ver depois, mas uma dessas cidades, ela tinha um templo dedicado à adoração romana, né? Porque, na verdade, quando os imperadores morriam, eles eram endeusados, né? E eram construídos templos para ele, né? Então, essa região aqui, ela tinha a força romana estava exatamente aqui, porque era praticamente o centro do império, né? Então, já vimos também que eram cidades, né? Onde havia a igreja. Algumas pessoas entendem errado, pensam que eram denominações. Não, igrejas diferentes. Não, a mesma igreja. É a mesma igreja, agora espalhada nessas cidades, né? E o número 7, então, ele revela que Deus está dando uma mensagem especial para todas as igrejas, não é isso? Vimos que essas cidades, a grande parte não existe mais, né? A cidade de Esmirna, talvez, que não só sobreviveu, mas cresceu bastante, né? E, curiosamente, recebeu uma mensagem muito positiva e de conforto, né? Do Senhor Jesus. Não sei dizer se ainda existe a Igreja de Cristo na cidade de Esmirna, talvez seja um ponto interessante para a pesquisa, né? Não sei dizer, certo? Espero que sim, mas sabemos que a Turquia é um país totalmente dominado pelo islamismo, né? Então, cristãos aqui, com certeza, passam grandes dificuldades, mas é fato de que sim, temos cristãos na Turquia. O livro revela um drama, uma batalha, um conflito, né, do cordeiro contra a besta, né? E a besta, ela é levantada por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Satanás, que é representado pelo dragão, como nós estamos vendo aqui, né? É o cordeiro contra o dragão. O dragão está usando a besta para destruir o cordeiro. E como é que a besta vai atacar o cordeiro? Atacando a igreja, porque a igreja é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Lembra que quando Jesus se apresentou a Saulo, ele disse, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja. Então, Satanás, ao usar esse poder contra a igreja, ele está certamente perseguindo Jesus. Mas a pergunta é, por que tudo isso, né? Porque, de repente, Satanás usou toda essa influência para destruir a igreja. O que é que está acontecendo? É exatamente isso que o livro do Apocalipse vai revelar. Né? Exatamente qual o contexto disso. Né? E exatamente vai ser a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar bastante sobre o contexto histórico do livro do Apocalipse. Antes, veja aqui uma palavra sobre os métodos de interpretação. Porque quando nós lemos Apocalipse, nós temos que interpretar, né? É difícil a interpretação, como já falamos, né? Porque usa símbolos que não são da nossa cultura, né? Mas era de conhecimento dos leitores originais, principalmente cristãos de linhagem judaica, conhecendo os livros de Ezequiel, de Zacarias, de Daniel, né? Entendiam muito bem o significado daqueles símbolos. Então, qual é a interpretação mais razoável e qual é a interpretação que a igreja segue, né? Bem, eu coloquei aqui
4 tipos de interpretações, certo? Que são usados para tentar entender o Apocalipse. 2 dessas não são muito populares, tá certo? Por exemplo, o número 3 aqui diz método da continuidade histórica. Essa é uma maneira de interpretar Apocalipse, dizendo que o livro ele é simplesmente um relato de toda a história através desses dramas, desses símbolos, né? Ele está simplesmente contando a história, está contando desde o início até o seu final, né? Então, ele não teria uma mensagem direta, mas seria simplesmente uma maneira de contar a história que aconteceu e está para acontecer através desses símbolos, né? E o quarto método, também que não é muito popular, é o método da teoria filosófica, que vai dizer que o livro do Apocalipse é apenas como parábolas, pronto, é como parábolas, certo? São apenas lições para você olhar ali e aplicar para a sua vida. Você vai ver aquele drama, aquele símbolo, aquela visão dramática, e você vai ter ali uma lição para a sua vida. Então, é uma interpretação também que não é muito popular hoje em dia. Dessas 4 aqui, a interpretação mais popular que existe, que você vai encontrar na maioria das igrejas, é o primeiro aí, aliás, o segundo, né? É o segundo. Método da teoria futurista. Esse é o método mais popular que existe. Todo mundo segue essa linha. O que é que diz? Bom, futurista, então, já está dizendo, né? Ele interpreta e vai dizer que o livro de Apocalipse está revelando coisas que ainda vão acontecer no futuro. Então, ele é um livro que está revelando coisas sobre o fim dos tempos, o juízo final, as perseguições que vão acontecer, o anticristo. Então, a maioria das igrejas adotam esse método, ele é bastante popular, né? É muito empolgante, e cada vez que acontece algo no cenário mundial, um conflito, uma guerra, as pessoas tentam interpretar Apocalipse para ver se essa guerra não seria um prenúncio do Apocalipse que está por vir. Acho que você já ouviu muito isso, né? Isso é muito comum. Mas a igreja nunca seguiu esses métodos. A igreja antiga, ela sempre buscou interpretar Apocalipse pelo que o livro diz. Então, não cabe a nós escolher e ver qual a melhor maneira de entender o livro, não. O livro já diz como ele deve ser entendido. É o livro que diz isso. O livro, junto com o contexto histórico. Então, hoje vamos falar sobre o contexto histórico. Mas, quando falamos no livro, nós lemos que logo no início das nossas aulas, o primeiro capítulo e o primeiro versículo do Apocalipse, ele já vai determinar qual o tempo de cumprimento daquelas profecias, daquelas visões. Porque ele vai dizer revelação revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, que enviou através do seu anjo, nós fosse o servo João, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. E depois ele vai dizer, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem e guardam, que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então, é o livro que determina como deve ser interpretado. As visões eram coisas para breve, o tempo estava próximo. Então, eu não posso querer passar por cima do que o livro está dizendo e querer dizer que está falando de coisas futuras. Não. Ele estava revelando coisas que iriam acontecer brevemente com a igreja. E no final do livro, capítulo 22, ele vai dizer 2 vezes a mesma coisa. O tempo está próximo. Coisas que em breve iriam acontecer. Mas a pergunta é, então, o que foi que aconteceu? Então, aí nós vamos entrar exatamente sobre o contexto histórico. Repare que aqui, não sei se dá para você ver bem aí, Nana, mas nós temos aqui uma pintura, né, muito, muito popular, né, muito famosa, muito encontrada na internet. Ela retrata a perseguição, os cristãos sendo jogados aqui no Coliseu, né, para os leões, né, e veja que eles estão reunidos, né, e também, se dá para você ver bem, tem alguns cristãos empalhados em madeira, né, tocando fogo, né, sendo queimados, né. Então, isso aqui está retratando a igreja perseguida pelo Império Romano. Essa pintura aqui, ela é da época do imperador Nero, certo? Porque Nero, como sabemos, foi o primeiro imperador que perseguiu cristãos. Inclusive, sabe-se pela história que foi na época de Nero que o apóstolo Paulo foi preso
e dessa prisão ele compreendeu que seria a sua morte, né? E ele escreve a sua última carta de 2 Timóteo, né? E sabemos que Paulo foi sentenciado, foi executado pela espada romana. Também Pedro foi preso em Roma e foi crucificado de cabeça para baixo. Isso foi na época do imperador Nero. Por que Nero perseguiu cristãos? O puro capricho. Ele, segundo conta a história, tocou fogo na cidade de Roma e ele vai, para ele se livrar das acusações, ele vai culpar os cristãos. Então, Nero vai promover uma série de mentiras, falsas acusações, injúrias contra os cristãos, levando-os à perseguição e à morte. Jesus já havia dito, quando ele falou nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem. Acho que travar a internet. Caiu a internet dele, foi? Vai retornar. Ele sabe que ele vai retornar. Isso é normal. Ok. Nossos amados irmãos que estão aí no YouTube, não é nenhum problema de transmissão, é que é normal, né? Nós dependemos da internet para realizar esse momento, então o nosso amado já está retornando aí, graças a Deus. Eu acho que eu voltei, não foi? Voltaste, Stefano Pronto, agora, Daniel. mas a minha imagem, eu voltei, mas o meu espírito não. Meu espírito não, estou congelado ali. Deixa eu consertar aqui a minha imagem, tá bom? Só um minutinho. Só um minutinho. O corpo sem espírito está morto. Deixa eu ajeitar aqui. Mas a fé vem pelo ouvir, Alcide. É verdade. É verdade. Aplicou bem aí o texto. Tudo bem. A minha internet tem caído regularmente, isso não é muito comum, não sei o que está acontecendo. Ok, tudo bem, né? Estou de volta aí, pronto, tudo certo, né? Então, vou voltar aqui onde eu estava. Muito bem, então vamos falar sobre essa questão dessa perseguição que a igreja passa a ter por parte do Império Romano, né? Eu tenho aqui uma lista dos imperadores, então eu vou mostrar aqui alguma coisa, tá bom? Então, veja aqui a lista dos imperadores romanos na época do primeiro século, né? Então, temos aqui primeiro Augusto César, né? Foi o primeiro imperador, né? Então, aqui basicamente, né? Na época do nascimento de Jesus, né? Temos depois o imperador Tibério, né? Tibério foi o imperador, certo? Aqui Jesus já é adulto, né? Já, podemos dizer que já próximo no ministério de Cristo, né? Calígula, que foi um imperador muito perverso, mas não foi contra a igreja, né? Ele simplesmente era um louco, né? Mandou matar várias pessoas da sua família. Dizem que ele era um devasso sexual e, né? Fez muitas atrocidades, muitos crimes ele cometeu, né? Inclusive, conta a história que ele quis colocar uma imagem dele lá no templo em Jerusalém. Ele teve esse desejo, mas ele enlouqueceu e acabou morrendo antes de ir à frente com esse empreendimento que daria muito conflito, com toda certeza, né? Na época do apóstolo Paulo, quem era o imperador era Cláudio, né? Na época das viagens missionárias de Paulo, né? Até que foi ele que expulsou os judeus de Roma, por conta daquela questão, né? Que até Prisciliáquila, isso é contado no livro de Atos, né? Prisciliáquila foram expulsos de Roma por conta desse decreto do imperador. Então, quando Paulo apelou para César, o imperador era o imperador Cláudio. Disse que foi um bom imperador, certo? Foi um bom imperador, ele fez um governo até razoável, né? Então, chegamos na época do imperador Nero. Nero foi um tirano
louco como Calígula, né? E Nero começou a perseguir cristãos. Agora, veja, a perseguição de Nero, ela não foi em todo o Império Romano, tá bom? A perseguição se estendeu mais ali pela região da cidade de Roma e seus arredores, né? Então, cristãos em Roma foram duramente perseguidos por Nero e levados para a arena pelos leões, como nós vimos naquela pintura, né? Naquele quadro ali, né? Então, a perseguição de Nero foi uma primeira perseguição, mas os cristãos já vinham sofrendo perseguição. A igreja já vinha sofrendo perseguição por conta do judaísmo. Lembra que nós vemos no livro de Atos, né? Os judeus, os saduceus, prendem os apóstolos, né? Então, a perseguição, os cristãos foram espalhados, né? Por todos os lugares, por conta da perseguição judaica, e saíram pregando o evangelho. Então, os judeus já vinham perseguindo a igreja, né? Embora Saulo se converteu, passou a ser apóstolo, e ele também passou a sofrer perseguição, né? Mas a Nero vai fazer uma perseguição oficial ali, mais relativa à cidade de Roma, né? Depois da morte de Nero, que ele também era muito louco e finalmente, né, ele sentiu que ele ia ser sentenciado e ele se suicida, né? Nero se suicidou, né? Nero não deixou um sucessor, como era de costume. Sempre o imperador trabalhava para ter aquele filho que iria o suceder, porque era o império, ele era dessa forma, né? Passado de pai para filho, né? Então, Nero não deixou o sucessor. Então, nós tivemos um certo conflito nessa época em Roma, né? No Império Romano, porque alguns generais vão tentar tomar o poder, né? E aí aparecem esses nomes aí, Galba, Otto, depois Vitélio, foram generais que tentaram tomar o Império Romano, ficaram por alguns meses, né? Mas, finalmente, o Império Romano foi controlado e dominado e assumido pela família de Vespasiano. Então, Vespasiano se torna agora o absoluto imperador de Roma, e foi nesse período que tivemos aquela sedição em Jerusalém, e Vespasiano teve que comandar tropas romanas para ir para a Judéia conter a rebelião que estava acontecendo em Jerusalém. Foi nessa ocasião que ele enviou seu filho, o general Tito, que com uma esquadra romana poderosa destruiu a cidade completamente, inclusive o templo de Jerusalém, por volta do ano 70. E se cumpriu as profecias que Jesus tinha dito, que não ficaria pedra sobre pedra. Foi na época do imperador Vespasiano. Depois da morte de Nero, esses imperadores não perseguiram a igreja, tá bom? O Galba, Otto, Vitélio não tiveram nem tempo de pensar nisso, porque ficaram apenas alguns meses, né? E Vespasiano, o problema que Vespasiano teve que enfrentar não foi com a igreja, não foi com cristãos, foi com os judeus, que estavam amotinados lá em Jerusalém. Então, Vespasiano teve que se concentrar em resolver essa revolta para ele poder se garantir no império, e ele conseguiu, porque nós sabemos que a cidade de Jerusalém foi destruída, como também assim foi também destruído o templo, né? Depois, Vespasiano governou seu filho Tito, que também não perseguiu a igreja, e também ele ficou pouco tempo. Tito só ficou 2 anos. Mas a perseguição ela está para retornar, ela está para voltar com toda a força. E voltaria de que forma? Através de Domiciano, porque Domiciano, a história nos relata que ele vai assumir agora a posição de Deus. Veja, até então, com todas as loucuras que os imperadores já fizeram, nenhum se proclamou Deus. Era o seguinte, eles morriam, e quando eles morriam, eram construídos templos e ídolos em memória àqueles imperadores, eles eram adorados como deuses, mas depois de morto, né? Só que Domiciano não esperou morrer para ser considerado Deus. Ele vai se proclamar Senhor e Deus, e ao fazer isso, ele vai exigir que todos o adorem. Ele vai exigir a adoração de todos os moradores do Império Romano. E isso era autenticado através de documento. E ele fez isso, primeiramente, para garantir o seu poder, para impor a sua força, para conseguir o controle do império através do medo da religião, de que ele era um deus, certo? E o que é que vai acontecer aí com a igreja? Bem, a igreja jamais iria se prostrar a isso. Nós temos o exemplo do Antigo Testamento, quando Nabucodonosor fez aquele ídolo lá, os jovens fiéis não se dobraram. Então, a igreja ia agora se submeter a fazer adoração ao imperador romano? Jamais. Mas veja,
desde o início do Império Romano, ali dos imperadores, porque antes Roma era uma república, mas a partir do momento que ela se transformou em império, vamos ter Augusto, vamos ter Tibério, depois Calígula, depois Cláudio. Veja bem, o Império Romano, por característica, ele sempre respeitou as religiões dos povos conquistados. Nós lemos no livro de Atos, Paulo, passando por Atenas, ele fica impressionado com a quantidade de deuses, né? Então, era comum, a idolatria era muito grande. Havia ídolos por todos os lugares, as pessoas adoravam todo tipo de deuses. Roma não estava preocupado com a religião de ninguém. Você podia adorar o Deus que fosse, pau, pedra, árvore, uma estátua ali, ou ali, aquilo lá. Roma não estava preocupado com isso. Você podia ter a sua religião. O que Roma exigia é que você fosse um bom cidadão, que você fosse cumpridor das leis, não entrasse em nenhuma revolta, respeitasse o Estado romano. Então, Roma lhe garantia segurança e governo, certo? Então, o Império Romano era muito tolerante com todas as religiões. Quando Domiciano se proclama Deus e exige adoração, entenda bem uma coisa, ele não está exigindo que ninguém abandone sua religião, tá bom? Porque é um Estado religioso totalmente politeísta, com exceção dos judeus, que todos já conheciam que eram povos de um só Deus, mas fora do judaísmo, o que prevalecia era o politeísmo. As pessoas adoravam todo tipo de deuses, adoravam a Diana dos Efésios, Afrodite, o Apolo, o deus Zeus, né? Todo tipo de deuses, as pessoas adoravam. Os gregos tinham muitos deuses, né? Então, o que Domiciano não está dizendo assim, abandone o seu Deus, não. Ele está apenas dizendo, eu também sou Deus, só que eu sou um Deus presente e você vai também adorar a mim. Então, o cidadão romano ia lá no altar, lá diante do imperador, acendia seu incenso, dava sua oferta, prestava sua adoração, pronto. Depois voltava para a sua vida, podia continuar indo para os seus templos, adorar seu Deus, não tinha problema nenhum. Então, o que o imperador Domiciano está fazendo agora, ele está colocando o seu poder, dizendo para todas as pessoas agora que ele é um Deus e que ele deve receber adoração. Ele sabe, veja bem, ele sabe que tem uma exceção que não vai valer a pena ele entrar em questão. O Império Romano já veio de um conflito muito desgastante com os judeus ali por conta de Jerusalém, então ninguém está querendo... ele já tinha muito conflito com os bárbaros, que eram guerras constantes de domínio, de controle em outras regiões. Então ele sabia que os judeus eram povo de um só Deus, e que se ele fosse querer que os judeus fossem adorar ele, ia ser uma revolta sem fim, porque os judeus estavam espalhados por todo, ia ser um conflito interminável. Então ele não exigiu isso dos judeus. Os judeus foram poupados dessa adoração, certo? Mas o que ele não vai entender é porque existem algumas pessoas agora que... Veja bem, Roma confundia os cristãos com os judeus, sabia? Quando Cláudio expulsou os judeus, na verdade, ele achava que os cristãos judeus eram uma coisa só. Tanto é que Priscila e Áquila foram expulsos, tiveram que sair, né? Então, Roma não entendia bem essa questão de cristianismo, judaísmo, para eles era uma coisa só. Mas a partir do momento que existem pessoas que não são judeus e estão se negando a adorar o imperador, isso passou a ser um ato de afronta. Quem são essas pessoas? Por que não querem adorar? Todo mundo faz isso, todo mundo adora. Por que eles não querem adorar? Quem são eles? É aí que Roma começa a entender que os cristãos, que já estavam espalhados por toda a região do Império Romano, não eram exatamente ligados do judaísmo, embora tinha raiz judaica, mas era uma outra, como eles chamam, outra seita, né? Era uma outra coisa, e que não iria se dobrar a essa adoração. Então, isso foi considerado intolerável pelo imperador Domiciano. E ele vai começar essa terrível perseguição que tinha acontecido na época de Nero, mas de proporção muito maior, porque a perseguição agora vai se estender por todas as regiões do Império Romano. E depois da morte de Domiciano, não vai acabar, porque outros imperadores vão também continuar essa mesma perseguição. Alguns vão perseguir intensamente, outros vão perseguir menos. Tem alguns que vão apenas dizer assim, se houver denúncia contra cristãos, eles serão julgados, serão mortos.
Se não houver denúncia, nós não vamos nos importar com eles. Tinha alguns imperadores que eram tolerantes, não ligavam. Mas, de repente, chegava outro imperador que recomeçava novamente a perseguição. Enfim, foram exatamente 10 imperadores, né, depois de Domiciano, que perseguiram a igreja. O último imperador que perseguiu a igreja foi Diocleciano, e foi um dos piores, considerado talvez até pior do que Domiciano, né? Diocleciano foi um imperador que mandou queimar não só cristãos, mas bíblias, queimou muitas bíblias, os cristãos, talvez originais, foram queimados nessa perseguição de Diocleciano, e foi o último imperador que perseguiu a igreja já no final do ano 200, já chegando perto do ano 300 depois de Cristo, certo? Então, o contexto de Apocalipse se dá nesse acontecimento que está por vir. Então, quando o livro diz coisas que em breve devem acontecer, o que iria acontecer? Certamente, esse confronto que iria ter, porque os cristãos não iriam se dobrar a essa adoração, jamais. Ora, a mesma coisa seria nós hoje, irmãos. Hoje nós vivemos, como se diz, né, no Estado laico, entendeu? Toda religião é respeitada, né? Nós podemos, graças a Deus, né, ir para a nossa reunião de adoração, nossa comunhão, adorar em paz. Mas se hoje o governo proibisse, colocasse alguma coisa contra, nós teríamos que não aceitar, nós temos que ir contra. Embora os cristãos devem obedecer às autoridades, mas uma ordem que vai contra a ordem do nosso rei maior, do nosso Senhor Jesus, nós jamais podemos aceitar. Como essas coisas hoje que tem essa coisa de aborto. O cristão não pode estar convivendo com isso, é assassinato. É assassinato. O cristão não pode estar se dobrando essa coisa de ideologia de gênero, a certas narrativas, a certas leis que vão contra a Escritura. Casamentos totalmente fora do que a Bíblia determina entre homem e mulher, entende? Mas, graças a Deus, ninguém está impedindo cristãos de adorar, nem está mandando matar cristãos. Mas, se acontecer, nós vamos ter que ser firmes até a morte. E graças a Deus que na igreja habita o mesmo Espírito que habitou desde o início, porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito. Agora, vejam, nesse momento que cristãos começam a se recusar, eles vão começar a ser presos, perseguidos, mortos, levados para arenas, queimados vivos, entende? A perseguição vai ser muito cruel. Então, tudo leva a quê? Que Apocalipse foi escrito antes para preparar a igreja contra esse período intenso de perseguição. Então, baseado nisso, fica bom agora a gente poder ver qual foi o propósito do livro do Apocalipse. Então, ele foi escrito para quê? Bem, baseado nessa situação, ele foi escrito, eu coloquei aqui 4 palavras que descrevem muito bem qual foi o propósito desse livro, certo? Dessa revelação que Deus enviou através do seu anjo para o apóstolo João, né? O próprio Cristo apareceu ali presente e vai trazer essa mensagem. Então, qual foi o propósito do livro? Primeiramente, trazer conforto, né? Confortar os irmãos, porque seriam momentos difíceis. Seriam momentos de muita tribulação, de muita perseguição. Então, a primeira coisa é confortar, né? Como ele diz, ó, não temas as coisas que tem de sofrer. Lembra lá o nosso versículo-chave? Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para pôr em prisão alguns de vós, para serem atribulados, para serem provados. E tereis tribulação de 10 dias. E ele termina dizendo, seja fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Isso é um conforto. Deus está dizendo que eles vão ser atribulados, mas Deus está dizendo que vai estar com eles. E que se eles morrerem, eles vão ser vencedores. Então, isso é a mensagem de conforto. Mas também é uma mensagem de advertência. Nós vamos ver nas cartas muitas advertências. Porque para enfrentar a perseguição, você tinha que levar a sério o cristianismo. Não dá para ficar brincando de igreja, como hoje muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo. O cristianismo tem que ser levado a sério. Você ia ter que estar muito firme na sua fé. Porque senão você não ia suportar. No primeiro riscar de fósforo, você ia desmaiar. Porque a perseguição viria com toda a força. Hoje, graças a Deus, nós vivemos em paz. Nós não temos ideia do que é você ver seus familiares, as pessoas que você ama, sendo presas, sendo mortas, irmãos sendo presos, levados para a prisão para morrer. Nós não temos ideia do quão devastador isso é para a vida humana. Então, os cristãos precisavam estar firmes na fé. Então, Jesus vai corrigir erros. E as igrejas, quando viram aquelas cartas, disseram, epa, nós também estamos com esse problema aí.
Então, ali serviu de modelo para as igrejas, como serve de modelo para nossas igrejas hoje. Também o livro teve o propósito de explicar o que estava acontecendo. Por que isso estava acontecendo? Porque isso era a pergunta dos irmãos. Mas espera aí, nós somos cidadãos do reino, nós estamos no reino de Deus prometido, o Senhor Jesus está sobre nós. O que está acontecendo? Será que Deus nos abandonou? Mas lembra que logo no início da carta, Jesus aparece com todo o poder, com olhos como chão de fogo, com espada que sai da sua boca, no meio das 7 igrejas. Aquela mensagem significou para eles, e também significa para nós. Jesus está no meio da sua igreja. Jesus tem olhos chão de fogo, ele vê tudo, ele sabe tudo. Coisas que nós perdemos o controle não passam desapercebidos pelo Senhor Jesus. Ele está no meio da igreja, então Jesus estava ali presente. Ele estava vendo tudo que estava acontecendo. Então a igreja não estava desprotegida, o rebanho não estava desamparado, né? Então vai explicar por que essas coisas estão acontecendo. Por que isso estava acontecendo? Por que todo esse mal estava se voltando contra a igreja? Então a revelação de Apocalipse vai dizer exatamente o porquê essas coisas estavam acontecendo. E vamos ver isso também mais tarde. E também, claro, né, preparar, né? O propósito do livro também era preparar os irmãos. Os irmãos ficariam preparados para enfrentar tempos difíceis. Nós temos que ser cristãos preparados para tempos difíceis. Temos que ser cristãos preparados para enfrentar com fé, sem desanimar, sem desespero, sem dizer, não vou mais para a igreja, não quero mais saber, de jeito nenhum, mas muito pelo contrário, firme, assumindo a fé cada vez mais, aconteça o que acontecer. Então, os cristãos estavam sendo preparados para enfrentar esse tsunami, essa tribulação severa, com fé e amor em Cristo Jesus. Então, esse foi o propósito do livro. Não foi assustar, causar pânico, fazer mistério, né? Criar enigmas para os irmãos ficarem batendo cabeça. Não, de forma nenhuma. Travou.